Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e nesse vídeo nós vamos ter uma aula completa aí sobre o ciclo do ouro ou período da mineração. Lembrando que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente terá uma aula mais expositiva, e na segunda parte, que vem na sequência, nós temos aí uma aula para recapitulação e para resolver alguns exercícios acerca deste tema, importante tema aí do período colonial, né? Inclusive, a gente aproveita aqui e destaca que nós temos o período colonial em destaque aqui, está, né, tá dourado como ouro, né? Na verdade, porque tá com esse amarelo aqui, período colonial, né? A gente tem aí um fato histórico que, na verdade, o ciclo do ouro no Brasil ele teve mais ou menos a duração, apesar que o ouro é extraído até hoje, a duração ela foi relativamente pequena, porque nós temos um século, né, de exploração. O ouro é um bem não renovável, então ele teve um pico, né, de quantidade de ouro explorado e depois já foi diminuindo significativamente. Tá? Então, isso depois eu vou destacar ali para vocês, tá bom? Bom, alguns historiadores, gente, da mesma maneira que nós temos lá o chamado ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, preferem utilizar outro termo, né, ao invés de ciclo do ouro, o período da mineração, né? Dentre esses historiadores, o Ciro Flamarion Cardoso. De qualquer maneira, é um termo eventualmente que pode aparecer em provas, concursos, vestibulares e por aí vai. Né? Então vamos lá. A gente vai começar com o conceito, a gente depois vai falar de alguns aspectos relacionados aos primeiros veios de ouro, né, encontrados. Depois a questão de mudanças socioeconômicas. Inclusive é feita uma comparação com o período do açúcar. Depois nós temos a fiscalização portuguesa em relação à exploração do ouro, né, uma maneira de controle metropolitano, até para garantir que parte desse ouro ia destinado a Portugal, e algumas guerras e revoltas que aconteceram dentro desse contexto. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelo conceito. Né? Então nós temos aqui um momento em que no século XVIII, apesar de ter sido encontrado no finalzinho do século XVIII, no caso, apesar de ter sido encontrado no século XVII, né, em 1693, foi no século XVIII que teve aí a maior intensificação da atividade de mineração no Brasil. Né? Então nós temos a extração do ouro como a principal atividade econômica brasileira. Bom, uma coisa que é importante destacar, na verdade mais do que uma, né, gente? Primeiro que Minas Gerais não existia até 1720. Né? A gente sabe que no período colonial o Brasil era dividido em capitanias. Tá? Depois, no período imperial, né, parte do território brasileiro passou a ser dividido em províncias e depois, a partir da proclamação da República, né, finalzinho do século XIX e no decorrer do século XX, nós temos a divisão em estados. O que acontece é que essa região, hoje Minas Gerais, era chamada de região das Minas e fazia parte da capitania de São Paulo. Tá? Depois é que se desmembrou, devido à importância econômica que ela adquiriu. Mas inicialmente ainda era parte da capitania de São Paulo. Outra coisa, o ouro não foi encontrado só em Minas Gerais, mas também Mato Grosso e Goiás, onde a gente tem aquela famosa Serra Pelada, né, que também teve uma corrida pelo ouro maluca, né, já no século XX, mas também bastante significativa. Tá certo? Está relacionado a expedições bandeirantes, então nós temos ali as chamadas bandeiras de prospecção, né, que eram as atividades de bandeira justamente com o objetivo de encontrar ouro. Né? Então foram os bandeirantes que encontraram aí os primeiros veios de ouro. E as formas, a partir de 1693, né, que foi encontrado o ouro de aluvião, que é esse ouro aqui encontrado em Vale dos Rios. Né? Então, porque o que aconteceu é o seguinte, os bandeirantes, eles geralmente saíam de São Paulo, né, que era conhecido como capitania, durante muito tempo ficou conhecido como capitania de São Vicente. Tá? Então, à medida que eles foram expandindo, né, penetrando pelo interior do Brasil, eles foram, né, tinha bandeira de apresamento, que tinha como objetivo capturar índios, essas bandeiras de prospecção, tinha o sertanismo de contrato, que tinha como objetivo recuperar negros fugitivos. Agora, no caso da bandeira de prospecção,
ela ocorreu, esse achamento do ouro de aluguel, justamente porque geralmente as bandeiras, como por exemplo as monções, elas seguiam o leito do rio, até porque era uma forma fácil de voltar para o lugar de origem. Né? Seguindo pelo leito do rio, sabe-se que todo o rio desemboca no mar. Então, voltando pelo mesmo leito, você encontraria novamente o litoral, onde estava, nesse caso, as regiões ali de Sorocaba, São Paulo, a região de São Vicente, que é uma cidade também, né, hoje do estado de São Paulo. E a lavra eram aquelas grandes minas cavadas na terra, que envolvia uma quantidade muito grande de escravos negros, escravos africanos, para esse trabalho pesado de exploração de ouro. Né? Uma coisa também importante dentro desse contexto aqui, gente, é a questão, né, dessas mudanças socioeconômicas. O que acontece? É feita uma comparação, né, da dinamização do período do ouro e a dinamização do período do açúcar. Então, os historiadores hoje eles já admitem que, apesar que o açúcar era fundamentado no modelo monocultor, ou seja, de plantação de cana, na sua maior parte, né, na maior parte das terras era destinada à plantação de cana. Mesmo assim, ainda havia uma certa dinamização, uma economia de mercado interno, ou seja, nem todo esse açúcar era produzido para mandar para a Europa. Havia o abastecimento local também, mas não tanto quanto rolou no período da mineração, no século XVIII. O período da mineração realmente dinamizou mais, até por causa da urbanização decorrente da exploração do ouro. Né? Então, nós vamos ter aqui o surgimento de novas profissões. Por exemplo, uma delas a gente vincula ao Joaquim José da Silva Xavier, que era conhecido como Tiradentes. Né? Inclusive, ele dizia, ele era um cara que tinha múltiplas profissões. A gente conhece ele pelo personagem histórico que foi enforcado, né, em 1792, lá no contexto da Inconfidência Mineira, foi esquartejado, né, pelos arraiais da região das Minas e acabou tendo a sua cabeça exposta na cidade de Vila Rica, que hoje é conhecida por Ouro Preto. Tem uma outra tese que diz que o Tiradentes nunca foi enforcado, nem esquartejado, que teria mudado para Portugal, mas eu admito para vocês que eu não estou muito inteirado dessa tese aí. Então eu vou na maneira mais convencional de se encarar a situação. Então, eu estou falando de Tiradentes por quê? Porque ele dizia que de todas as profissões, ele era alferes, inventor, engenheiro e tal, a que mais ele odiava era tirar dentes. Geralmente devia ser uma situação complicada, né? Fazer a extração de dente há 200 anos atrás, mais ou menos, num período em que a odontologia não tinha esse avanço anestésico, né? E por aí vai. Devia ser uma coisa complicada mesmo, porque tá tirando o osso, né? Não quero nem falar muito disso. Mas, enfim. Então, novas profissões, chamadas profissões liberais, advogados, engenheiros, né? Que circulavam na região das Minas. Inclusive, nós temos a situação de uma grande quantidade de negros alforriados no contexto do período da mineração, até porque eles podiam atuar como escravos de ganho, receber um valor e, a partir desse valor, ele conseguir comprar a alforria. A alforria seria o decreto de liberdade. Né? Muitos negros, no período do ouro, dentre eles, né, a Chica da Silva, acabou fazendo isso. E depois enriqueceu também, ascendendo no status, ascendendo de ascensão, né, crescimento no status da população regional e local aonde hoje a gente conhece como Minas Gerais, tá certo? Urbanização, nós temos então a questão das cidades se desenvolvendo, Sabará, Ouro Preto, Diamantina. Então, a partir da primeira metade do século XVIII é que o diamante foi encontrado em Diamantina. Né? Então nós temos aí essas cidades se desenvolvendo nessas regiões das minas. Não era um local que tinha muita afluência de recursos, né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que a galera ia para a região das minas para explorar o ouro mesmo. Né? Então não havia, por exemplo, muito incentivo à produção agrícola ou mesmo à criação pecuarista, né? Tanto que as mercadorias elas vinham do Rio Grande do Sul, geralmente através dos tropeiros. Os mantimentos iam até Sorocaba e de Sorocaba, São Paulo ia para a região das Minas. Quando o ouro começou a escassear, é que começou a se desenvolver uma agricultura e uma pecuária um pouco mais
abrangente naquela região. Mas, durante uma boa parte do século XVIII, o objetivo era ouro, 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 ouro. Quanto mais ouro, melhor e tal. Então, nós temos aí uma concentração muito grande nessa exploração. Gente do mundo inteiro, gente do Brasil inteiro, indo para a região das Minas para explorar o ouro. E aí nós temos também a mudança da capital, da colônia. Né? A primeira capital do Brasil foi Salvador, né? Desde 1548, lá com o início do governo geral. Depois, em 1763, como muda o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste? O Nordeste era mais o açúcar, no Sudeste a exploração do ouro na região das Minas. Então muda também a capital, né? Porque era mais fácil o transporte e era mais fácil, através da capital no Rio de Janeiro, chegar nas regiões das Minas também. E o Rio de Janeiro, como vocês sabem, foi capital de 1763 até 1960, quando é inaugurada a cidade de Brasília. Então tem algumas imagens aqui, ó, para vocês verem. Então, por exemplo, essa imagem à esquerda, do Johann Moritz Rugendas, né? Isso aqui é lavagem de ouro, a gente poderia até conectar, né? Pode ser uma lavra, né? Ou seja, a mina cavada na terra, mas pode fazer uma alusão ao ouro de aluvião, encontrado no leito dos rios. Apesar que aqui não está falando do bateamento de ouro, mas está falando na lavagem do mesmo. Mas, como aqui tem veios d'água, a gente poderia relacionar. Aqui, o Regimento dos Dragões, né, era um grupo de cavalaria que fazia fiscalização, né, nos arraiais e comarcas da região das Minas, justamente para saber se tinha alguém contrabandeando ou roubando ouro. Né? Era muito comum isso acontecer. Né? Ficou famoso a história, por exemplo, de imagens de santos serem escavados para colocar ouro, o que originou o termo Santo do Pauoco, né? Por causa disso. Alguns frades, né, de ordens menores também poderiam fazer essa travessia, muitas vezes sem suspeita, né, e o Regimento dos Dragões acabava fiscalizando para ver o que estava acontecendo. Tá? E aqui embaixo, né, a Praça Tiradentes, Ouro Preto, a gente vê aqui a arquitetura barroca e também aonde a cabeça de Tiradentes teria sido exposta. Por isso que a praça tem este nome. Né? Ouro Preto era a antiga Vila Rica, onde teve a primeira universidade brasileira e também uma cidade reconhecida como patrimônio cultural e histórico da Unesco. Boa parte da cidade, se não toda, tombada pelo patrimônio histórico e realmente uma grande representante da cultura e da arquitetura nacional, no caso histórica. Né? Muito bem, vamos voltar lá. Então nós temos a questão da fiscalização. Né? Aí eu tinha comentado, eu mostrei para vocês ali o Regimento dos Dragões, pô, tinha pessoas que escondiam ouro em vários orifícios, inclusive dentes. Né? Por exemplo, um pré-molar colocava um ouro ali, tentava, de certa maneira, tentar burlar essa fiscalização, que ela era muito intensa, inclusive pelo fato de que todo o ouro deveria ser fundido. Eu vou falar isso para vocês agora. Bom, primeiro nós temos um ponto que é importante. Essa fiscalização ela era organizada pela metrópole Portugal. Então era a coroa portuguesa que organizava isso. Distribuição de terra, organização e fiscalização das minas e cobrança de impostos, claro, né? Então tudo isso relacionado a Portugal. Nós temos durante um tempo aí o rei João V, né, que governou Portugal até 1755. Depois nós temos o governo 1750, perdão. Depois nós temos o governo do José I, né, o famoso Marquês de Pombal, que governou Portugal de 1750 a 1777. Tá? E depois o governo da Maria I, né, que era mãe do Dom João, que veio ao Brasil a partir de 1808. Mas enfim, isso aí é outro assunto. Né? Aqui a gente está falando do quê? Da distribuição de terras, que eram chamadas de datas, que eram terras mais específicas para a mineração. Geralmente, sesmaria era um tipo de terra, né? Isso aí vem também da cultura portuguesa. A doação de sesmarias ela se origina lá na Idade Média, em Portugal, mas aí no caso da sesmaria era mais para produção agrícola, fundação de vila e tal. Datas eram terras que eram doadas pela coroa, mas com um objetivo mais específico de exploração aurífera, ou seja, do ouro. Né? A casa de fundição, que ficava em vários locais da região das Minas, com o objetivo de fundir o ouro. Por que o ouro era mandado para lá?
todo o ouro tinha que ser mandado para lá. Justamente porque a coroa portuguesa pegava a parte dela e depois o restante ficava para os mineradores. Um outro ponto importante. A maior extração de ouro foi realizada no ano de 1741, aproximadamente 10.500 quilos de ouro. Então, foi o pico, né, da exploração, depois foi diminuindo. Como eu disse, o ouro é uma riqueza, é um bem não renovável. Né? Você extrai e ele não se repõe, pelo menos não nos próximos séculos ou milênios. Né? Aí nós temos impostos cobrados por Portugal, quinto, né, que era 20% do ouro, um quinto, né, 20%. Então, levava-se o ouro para a casa de fundição e lá já se extraiu o quinto com carimbo português. E aí já era mandado para Portugal. Né? É daí que advinha a expressão. Né? O pessoal ficava indignado dessa cobrança de imposto, batia a mão na mesa e dizia, pô, lá vinha esse quinto dos infernos. Essa expressão, ela deriva originalmente da extração, né, da porcentagem que ficava para Portugal como um imposto cobrado. A verdade é que hoje a gente paga muito mais de imposto no Brasil. Imposto de renda, geralmente 27,5%, imposto sobre serviço, geralmente 40%, mas a quantidade de tributos cobrados no Brasil tem sua origem, né, nos impostos cobrados na época do ouro. Captação, cada escravo, captas, né, vem de cabeça. Cada escravo, né, sobre cada escravo era cobrado um valor. Aqui nós temos a derrama também, né, que anualmente a quantidade de ouro tinha que ser 10 arrobas, 100 arrobas, quer dizer, que equivalia a mais ou menos 1.500 quilos de ouro, uma tonelada e meia. Né? Se não fosse atingido esse valor, como forma de tributação para a coroa, era organizada a derrama. Derrama era a apreensão, né, de bens dos mineradores que não estivessem dentro, né, dessa cobrança aí de 100 arrobas de ouro. Né? E as guerras e revoltas, né? Inclusive muitas delas derivadas dessa forte fiscalização e cobrança tributária. Né? Então, a primeira não. A primeira foi uma treta aí envolvendo os paulistas, né? A Guerra dos Emboabas. Primeiro, destacar o termo. O que é Emboaba? Emboaba é o nome indígena que significa forasteiro, aquele que vem de fora. Por quê? Por que os paulistas se envolveram com isso? Porque a região das Minas era parte da capitania de São Paulo. Então, quem viesse de fora para explorar o ouro, de certa maneira, estava entrando, né, de acordo com a perspectiva dos paulistas, estava entrando em território que era de São Paulo, pertencia aos paulistas. Então, portugueses, às vezes pessoas que vinham de outras regiões do Brasil, também eram chamados de forasteiros ou emboabas. Durou 2 anos, foi um conflito bastante intenso, porque o ouro gera uma febre, uma corrida pelo ouro. Em vários momentos da história, em vários lugares do mundo, a gente percebeu isso. Klondike, no Alasca, nós temos a região da Califórnia, durante a marcha para o oeste, inclusive, né, o achamento de ouro naquela região mais oeste, levando uma galera a buscar o ouro, e aí nós temos todo aquele imaginário do faroeste, do cowboy, né, das regiões mais californianas, Texas e por aí vai. Né? Se bem que Texas é em outra região. Mas tudo bem, a ideia é mais ou menos a mesma. Revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos era um minerador que ficou indignado, né, quando foi instituído, né, a primeira intendência de Minas, em 1720, e aí já foi anunciada essa cobrança maior de impostos. Aí ele se revoltou contra isso, juntou uma galera ali, ele acabou depois sendo capturado e morto. Né? Revolta de Filipe dos Santos, também conhecido como Revolta de Vila Rica. A Inconfidência Mineira, ela teve uma pegada mais ligada à cobrança da derrama. Tá? Também foi instituída depois de um tempo, a partir do momento que a exploração começou, como eu disse, a diminuir. Aí nós temos o ano da Inconfidência Mineira, coincidente com o ano da Revolução Francesa na França. Claro, né? Inconfidência Mineira, Revolução Francesa. Aí a Inconfidência Mineira era para acontecer, né, os conjurados ali, os insurgentes, a galera que estava se revoltando, Tomás Antônio Gonzaga, o próprio Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Nós temos ali a participação do traidor do movimento, né, o
o Joaquim Severo dos Reis. Nós temos ali, então, o dia da derrama seria o dia da revolta, que tinha um cunho separatista, fundamentado inclusive na representação da bandeira de Minas Gerais, Libertas Quacera Tamen, que significa liberdade ainda que tardia, mas eles foram dedurados e acabaram que os conjurados foram presos, né? Agora, uma coisa que é importante é o seguinte: primeiro, ela era separatista, mas não era separar o Brasil de Portugal, é separar Minas de Portugal. Ou seja, teve um cunho mais regional. Não havia ainda uma identidade de Brasil, de nacionalidade muito forte, como vai aparecer a partir do século XIX. Uma outra coisa, eles queriam, de fato, uma separação da região das Minas, né, uma independência, digamos assim, mas não houve um projeto de libertação dos escravos, até porque naquele contexto os escravos eram a base da economia da exploração do ouro. E foi elitista porque envolveu grandes mineradores. O próprio Tiradentes era dono de alguns escravos e minas de ouro também. Apesar de, dentre os conjurados, era o menos rico, digamos, né? Aí teve a execução do Tiradentes. Tiradentes não foi colocado, né, erguido como um herói até a proclamação da República de 1889. Obviamente, esse é um outro assunto que veremos mais para frente, em outro vídeo, né? E a Conjuração Baiana, que geralmente é colocada, né, comparada com a Inconfidência Mineira. Foi 9 anos depois, 1798, na Bahia, Salvador. Tinha cunho separatista também, ainda que não uma ideia de nacionalidade brasileira, ou seja, era para separar a Bahia da metrópole Portugal, só que teve um cunho mais popular, envolvendo ex-escravos e por aí vai. Então, enquanto que a Inconfidência Mineira foi mais elitista, a Conjuração Baiana foi mais popular. Outra coisa, a palavra inconfidência e conjuração tem um sentido diferente, tá, gente? Inconfidência representa uma ideia mais de traição, a coroa portuguesa, no caso, né? E conjuração, uma insurgência, uma revolta contra, tá? E alguns historiadores preferem usar a palavra conjuração mineira também, como se não tivesse sido uma traição à coroa, e sim uma reivindicação legítima por parte de alguns mineradores da época. Tá? Agora, a conjuração baiana realmente teve um apelo mais anti-escravista, até porque envolveu a participação de alguns escravos. Tá bom, gente? Então é isso. Falamos dos aspectos gerais, né, o achamento de ouro aí por volta de 1693, essas mudanças sociais e econômicas, a intensa urbanização, a fiscalização aurífera, né, sobre a exploração do ouro a partir de 1720, mais intensamente, os impostos cobrados e as revoltas, muitas delas, guerras e revoltas, muitas delas resultantes dessa intensa fiscalização por parte da coroa portuguesa. Bom, se você gostou, dê um curtir, inscreva-se no canal, aí compartilhe o vídeo com seus amigos, pessoal que está estudando, pessoal que está preparando aula e por aí vai. E não esqueça, vou deixar aqui em cima, ó, aqui na parte de cima, o link para a resolução das questões relacionadas ao ciclo do ouro. É isso aí, até a próxima. Valeu!